Parlamentares discutem cancelar recesso por articulações de sucessão no Congresso e agenda econômica. Talvez dê para ouvir o ventilador aqui do lado, mas tá muito calor, não dá para ficar sem. E eu não sei por que não tá subindo a minha câmera. Eu já tive esse problema antes, voltou a funcionar do nada, então eu espero que eventualmente no dia volte a funcionar. Se o STF liberar a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para a Câmara e Senado, a disputa deve ficar mais acirrada e parlamentares devem aproveitar o mês de janeiro para articulações. Sinceramente, cancelar recesso devia ser uma obrigatoriedade, né? Porque eles têm o recesso no meio do ano e no final do ano, quando a maioria das pessoas só tem uma férias de 30 dias, ou às vezes até menos de 30 dias, né? Tira menos tempo de férias. Então é meio... não faz sentido eles terem tanto recesso do jeito que eles têm. Não só o parlamento, mas também o judiciário e o executivo. Todos eles deviam ter 30 dias de férias no ano e só, né? Igual pessoa normal. Eu até esqueci como é que grava vídeo, né? Depois de um mês e meio sem fazer. Mas vamos lá. Líderes afirmam que deve haver um esforço concentrado de 14 a 17 de dezembro no Senado e no Congresso para tocar medidas econômicas, mas o tempo pode não ser suficiente, por isso as férias de janeiro, a partir do dia 5, podem ser canceladas para que se faça um esforço por votações importantes. Como eu falei, eles não deviam ter tanta férias do jeito que eles têm. Eles deviam até trabalhar mais do que eles trabalham, né? Porque a gente vê que eles ficam muito tempo sem votar as coisas, né? Uma medida de lei passa na CCJ e até ela ser colocada em pauta para ser votada pode levar meses, se não anos. Antigamente, as medidas provisórias do Executivo, se elas não fossem votadas no parlamento, ela era aprovada automaticamente. Eles tiraram isso, né? Agora, se a medida provisória não for votada, ela cai. Na minha opinião, devia ter mantido o jeito antigo, né? Porque se o parlamento não quer trabalhar, o executivo que paga o pato, digamos assim. Porque o parlamento não quer fazer as coisas, o executivo acaba não podendo fazer as coisas. Mas em relação às férias, na minha opinião, é bem isso. E agora a gente vai para a parte dos líderes. Dos líderes não, dos presidentes da Câmara e do Senado. Aqui tem outra matéria da mesma moça, Andréia Sadi, acho que é assim que fala o nome dela. Planalto articula para derrotar Maia na sessão da Câmara e negocia cargos. Eu quero falar mais da parte da negociação, da negociação não, do próprio, da reeleição, porque aqui eles não falam, né, mas a Constituição, ela já fala que não é permitido aos presidentes da Câmara e do Senado a se reelegerem. Eu não coloquei aqui, tem outra matéria aqui do Josias de Souza, que fala também Maia versus Bolsonaro, mas eu acho que ele também não traz o que diz na Constituição sobre a reeleição. A Constituição, ela fala que no dia 1º de fevereiro, quando os parlamentares assumem os cargos, eles vão votar a presidência a cada 2 anos. Então, ano sim, ano não, tem essa eleição para decidir quem é o presidente tanto da Câmara quanto do Senado. E na Constituição também fala que está vetada a recondução ao cargo. Ou seja, uma pessoa que foi presidente vetada a recondução ao cargo consecutivamente.
Então o Maia é presidente agora, outra pessoa teria que ser presidente de 2021 a 2023. E em 2023 o Maia poderia voltar à presidência. É isso que diz a Constituição. Mas vale lembrar que em 2019, 17, acho que foi em 2016, o Rodrigo Maia assumiu a presidência num mandato tampão, né, como o antigo, acho que foi o Renan Calheiros, que era o antigo presidente da Câmara, não tenho certeza. Ele teve que sair da presidência, teve mandado cassado, não lembro exatamente o que aconteceu. E o Rodrigo Maia foi votado para assumir a presidência. 2017, quando teve a eleição, os parlamentares falaram que, como o mandato do Rodrigo Maia não tinha sido por eleição, ele tinha sido um mandato tampão, ele poderia se reeleger à presidência. Então ele foi eleito. Então ele ficou 3 anos como presidente. Em 2019, teve as eleições de 2018. Em 2019, era outro mandato do Rodrigo Maia. Então, por não ser o mesmo mandato que o anterior, ele poderia tentar uma reeleição consecutiva. Então, em 2021, ele vai ficar aí pelo menos 4 anos e meio como presidente, né? Ele ficou até fevereiro de 2021 como presidente da Câmara por 4 anos. Então, a Constituição já foi rasgada para que Rodrigo Maia pudesse ser o presidente da Câmara. E eles querem rasgar de novo. Rasgar a Constituição no Parlamento e no STF parece ser uma coisa cotidiana, né? Para que o Rodrigo Maia... Só um momento... Parou! Como não tem edição, vai ficar os cachorros latindo e eu mandando eles pararem. Mas enfim... Desculpa pelo barulho. Mas... Mas então o Rodrigo Maia quer mais um mandato. Ele quer ficar aí 6 anos como presidente. E eles alegam justamente que o executivo ele já tem essa possibilidade de reeleição. Só que é diferente. Porque um parlamentar ele é eleito por 8 anos. Se eu não me engano, é 8 anos o mandato de um parlamentar. E ele pode ser reeleito, de um parlamentar federal. E ele pode ser reeleito depois, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, esse mandato do parlamentar, que tem que ser comparado ao mandato da presidência. Não o mandato de presidente da Câmara, ou presidente do Senado. Porque a gente não está falando de... O parlamentar fica 8 anos com o cargo dele, e aí nesses 8 anos ele concorre à eleição ou reeleição dentro da presidência do parlamento. A gente está falando de um parlamentar que pode ficar aí 16, 24, 32 anos no cargo dele, podendo ser eleito e reeleito várias vezes. Então não é comparável ser presidente da Câmara e do Senado com ser presidente do Executivo. E ao mesmo tempo eles não podem se comparar com o Judiciário, porque a gente sabe muito bem que o Judiciário é um cargo praticamente vitalício, né? O ministro fica lá até os 75, se eu não me engano. Então, se ele for colocado no cargo como foi o Dias Toffoli aos 41 anos de idade, ele vai ficar 34 anos no cargo sem ninguém poder tirar ele. A menos que aconteça alguma tragédia e ele venha a falecer antes, como aconteceu com o Teori Zavascki. Eu não lembro o ano exatamente, mas aconteceu com ele aí na última década.
Então não dá para você comparar o mandato da presidência do parlamento com os outros poderes. Até porque a democracia fala que os poderes são harmônicos e independentes. Se eles são independentes, você não pode vincular um poder ao outro. Né? Eles estão querendo justamente vincular a reeleição do legislativo à reeleição do executivo. Se assim, coloca o judiciário também e faz com que o judiciário seja trocado a cada X anos, que eu concordo, né? Por mim, o ministro do Supremo tinha que ter um limite de tempo de, sei lá, 10 anos, podendo ser reconduzido ao cargo por mais 10, ou nem podendo ser reconduzido. E já que a gente está falando no Supremo, para ser ministro do Supremo teria que vir do judiciário, né? Não teria que ser um advogado amigo do presidente que foi que trabalhou por presidente por muitos anos, como foi o caso aí do que eu já falei, o Dias Toffoli, sendo levado ao Supremo por conexão política. Mas é isso. Amanhã, dia 4, a gente tem a votação no STF, que o STF vai decidir, né, se eles podem ou não ser reeleitos. O que, na minha opinião, não é uma questão do STF. O STF é o guardião da Constituição, então, teoricamente, o STF tem que falar sim ou não. A Constituição fala que não, então o STF tem que falar que não, teoricamente. Mas eles podem falar que é uma questão interna do parlamento e quem tem que decidir isso é o parlamento. Teoricamente eles estão certos, mas eles estariam errados, né? Mas até aí a nossa Constituição, se eu não me engano, é a maior do mundo e é a que tem o maior número de emendas no mundo, então é uma coisa que é complicada. Até porque eu não concordei com a Constituição, né? Eu nunca falei que eu aceito a Constituição do jeito que ela é. E provavelmente metade da população brasileira não falou que aceita, né? Eu jurei proteger a bandeira do Brasil quando eu tive que quando eu fui obrigado a me alistar. Eu jurei lealdade ao país, mas eu não concordei com a Constituição. Eu não concordo com a Constituição. E sim, apesar de eu achar que o alistamento obrigatório é errado, eu mantenho as palavras de lealdade ao meu país.